Oh no. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso Telecurso 2000, onde iremos explicar algumas questões do Enem sobre filosofia. Eu sou Gabriel Pereira e já já vocês vão conhecer os nossos outros participantes. Começando aqui com a nossa primeira questão do Enem de 2012 na sua segunda aplicação. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, ou seja, só percebido no todo. Agora vamos para a questão e as suas alternativas. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, diz que a. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. B. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. C. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. D. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Ou E. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele. A resposta correta é a D. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. E aqui temos uma breve explicação que, segundo Rousseau, eu acho que se fala assim, eu acabei de pesquisar aqui, abre aspas, o homem é naturalmente bom, a sociedade que o corrompe. Em outras palavras, todos nós somos, em estado de natureza, mais perfeitos e plenos do que somos em sociedade civil. E esta deve a sua origem, a perversão do homem, ocorrida com a propriedade privada. Com o conhecimento passado, vamos dar uma olhada no quão ligados os brasileiros estão nas questões do Enem. Nome? Matheus Moraes. Idade? 15. Obrigado. 15 anos. Produção, pode ir. Opa, com licença. Qual você acha? B. Oi? Vou de B. B? Vou de B. Leia a B pra gente aí de novo. A B? De novo? Leio. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. E sinto lhe dizer, mas sua resposta está errada. Era a letra D. O homem civil é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Correto. Parabéns. Obrigado pela tentativa. Tamo junto. Manda um beijo pra sua família. Um beijo, família. Agora que já fomos nas ruas para entrevistar uma pessoa sobre essa questão, já podemos partir para a nossa próxima pessoa que vai explicar uma questão do Enem para vocês. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que Beatriz Nascimento de Faria. Uma pessoa que eu não conheço muito bem, mas enfim. Vamos deixar para que ela explique para vocês a nossa próxima questão do Enem. Seguindo para mais uma resolução, a questão de agora é a questão 2 do Enem de 2018, na sua segunda aplicação. Ela diz que, quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem mostram, ao exame mais atento, ser derivadas dela. Ele basicamente diz que tudo é fruto das nossas percepções sensoriais, como no trecho são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Agora a gente parte para o comando da questão, que é: depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese na. Alternativa A, convicção inata. A gente pode anular essa alternativa porque Hume não trabalhava com ideias inatas, ou seja, as ideias pré-existentes que já nasciam conosco. Alternativa B, realidade transcendental. Quer dizer, além da nossa realidade, e também não é um conceito retratado aqui nesse texto, e também nas ideias de Hume. Alternativa C, elaboração do intelecto. Também pode ser descartada porque não há elaboração do intelecto e nas ideias de Hume o intelecto apenas organiza as nossas experiências e os nossos conhecimentos. A alternativa D, percepção dos sentidos, é a correta
porque David Hume era um pensador empirista, ou seja, ele defendia que o conhecimento partia dos sentidos e ele não aceitava nenhum tipo de conhecimento que não fosse originado a partir dos sentidos. E o texto deixa isso bem explícito quando ele diz que são cópias de uma sensação ou sentimento interior e é meio autoexplicativo. Pro Hume, o homem é um feixe de impressões e tudo o que ele conhece parte de suas experiências no mundo. O homem não possui conhecimento a priori das coisas como concebe Descartes. Ele só vem a conhecer a partir das sensações, como também é explícito no texto. Por fim, a gente tem a alternativa E, que é a dimensão a priorística. E a gente já sabe que ela está errada, mas se ela é a priorística, é antes de um contato sensorial. E Hume, ele não trabalhava com conhecimentos anteriores ao contato sensorial, já que ele dizia que todo conhecimento é fruto da sensação. Hume era um empirista radical, então a maioria das questões que caem sobre seus textos, o item correto está sempre ou costuma estar associado aos sentidos percepção, vivência, observação e assim vai. É isso, espero que vocês tenham entendido. Com o conhecimento passado, vamos dar uma olhadinha no quão ligados na filosofia os brasileiros aqui de Praia Grande estão. Tamo aqui com ele. Tamo aqui com ela. Diretamente do Canto do Forte. Seu nome? Maria Rita, Idade? 15 anos. DETEC? ETEC de assédio de prévio. Curso? Desenvolvimento de sistemas. Bom. Bacana. Vocês são de qual? Marketing. Ele é agregado. Eu sou... Agregado. Não, eu sou Fortec, mamãe. A gente tem chutes. Ei, vai lá. Opa! Ponto Eu I. acho que é E, dimensão priorística. Nossa, eu tô... Porque a gente vê a gente adquire conhecimento pensando na dimensão das coisas. Tipo assim, na prioridade de certas coisas dentro, sei lá, de uma pessoa filosófica. Papo reto. E ele acha que é a elaboração do intelecto. Que é a letra... Que é a letra C. A C? Tá. Então... Vamos ver quem acertou. Um de nós acertou. Será? Pega até mão se não Tô for. com medo. Acho que é mais saudável você nenhum acertar. Oh, me segue na Twitch. Óbvio, cadê? Tem uma notícia, porque eu sei qual que era. Tu sabe? Sei. Então fala. Pode ir. Ponto I. Era qual? D de dado. Ela acertou? Certo. Não era C? Eu falei dele, falou D? C. Ih, é o feminismo. Gente. É o feminismo! Ganhou pau. Já fomos 2 vezes nas ruas. Beatriz explicou muito bem a questão. Então vamos para a próxima pergunta, para nossa terceira pergunta, que vai ser explicada, vai ser dita e explicada, na verdade, por nosso querido amigo Júlio César agora. Olá, bom dia. Hoje vou falar um pouco sobre uma questão do Enem 2019 que trata sobre Nietzsche. E ela começa desse jeito. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar, reviver. É o dever. Pois em todo caso você reviverá. Aquele que ama, antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça. Mas que saiba para o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. É uma frase dita por Nietzsche no texto de Aprender e Viver. E ele contém uma formulação da doutrina nietzschiana, que é a lei do eterno retorno, que apresenta critérios radicais da avaliação. Isso significa que a veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo, a conveniência do cuidado da saúde física e espiritual, validade de padrões habituais de ação humana ao longo da história, qualidade de nossa existência pessoal e coletiva, ou legitimidade da doutrina pagã de transgressão da alma. Analisando as palavras de Nietzsche, conseguimos retirar que ele trata sobre algo eterno, algo irredutível, algo que não dá para reformular. E, segundo a doutrina nietzschiana, isso é o passado. Não tem como você mudar o passado. E, de fato, se analisarmos, não é possível mudar o passado se não for com atitudes póstumas, que criam um novo senso de eternidade. Ela vai ficar marcada e você não pode fazer nada contra isso. Você pode reduzir um erro pedindo desculpas,
Você pode mudar uma escolha que você fez atualmente, mas isso não muda de você ter feito ela antes. E essas aí as ideias que Nietzsche tratava nessa doutrina, nesse trecho. E bom, a resposta correta é a D. Porque existe uma impossibilidade de você mudar o que foi feito, principalmente com pessoas. Então, que você que quer amar, ame, quem quer obedecer, obedeça. Mas lembre que é irredutível. Estamos falando sobre eternidade. Então, ele fala sobre um senso de responsabilidade de suas atitudes. Ele cita também a impureza de cada ato atual, porque todos provêm do passado. E, de maneira irredutível, você está criando uma eternidade, uma nova eternidade. Então, a resposta correta é a D, qualidade de nossa experiência pessoal e coletiva. Pois, tendo senso de que tudo que você está criando é eterno e involátil, pois vai ficar no passado, você terá uma percepção maior de como tratar as pessoas e as escolhas que fazes. Agora levaremos essas questões para a rua para saber quem está sabendo um pouco sobre filosofia com as questões do Enem. Estamos aqui com ele, seu nome? Caio, Quantos anos, Caio? 26. 26. Olha, Você vê que o Enem tem bastante doses. eu chutaria A ou a D. Eu acho que eu ficaria com a A, porque sempre que eu escolho duas, eu vou na primeira. Uma dica. Entrar, então? Entrar. Infelizmente. Sinto lhe informar, mas você chegou muito perto. Era a letra D. Não ouço meus conselhos. Mas essa é uma das mais difíceis do Verdade, documento. essa era complexa. Obrigado. Obrigado. De nada. Agora já passamos por mim, já passamos pela Beatriz, já passamos pelo Júlio. Agora vamos para a explicação da próxima questão, que será feita por Bruna Sghedoni, essa menina querida. E também, obviamente, vamos passar de novo nas ruas para saber o que o pessoal acha sobre essa questão. Olá, eu sou a Bruna e hoje eu vim comentar sobre a questão 2 de filosofia no Enem de 2013. Bom, o enunciado da questão é: até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular ao nosso conhecimento. Kant, Crítica da Razão Pura. O trecho da questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas, que, alternativa A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. C, revelam a relação de independência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. D, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na relação entre os objetos. Bom, já vou começar falando que a alternativa certa é a A. Por quê? No próprio enunciado da questão se diz para nós que é mostrado dois pontos filosóficos, dois pensamentos, duas formas de se pensar filosoficamente. E estudando um pouco a fundo sobre essa questão, vou até pegar minha colinha aqui, com licença. Bom, eu acredito que as duas formas de pensamento que estão sendo ditas nessa questão é a epistemologia e o criticismo. A epistemologia ela é dividida em dois pensamentos, vamos dizer assim. Um que é o racional, que acredita que os pensamentos sempre vêm de uma forma racional, como diz o nome, né? Como diz. E a outra vamos chamar de EMP, né? A EMP ela acredita que vem por experiências, então como por sentidos, por exemplo. E Kant ele inovou a epistemologia. Ele criou o criticismo, que é uma outra forma de se pensar. Tá? Isso já sou eu, Giovanni. Não sei se está certo, tá bom, mas eu sou apenas uma mera aluna da ETEC. Mas eu penso que o criticismo pode ser talvez uma terceira parte de se pensar dentro da epistemologia. Eu não acho que o criticismo
seja um pensamento fora, como está descrito nas bases que eu estudei. Enfim, esses pensamentos, como aqui mesmo eu já disse na explicação do site que nós pegamos, está escrito assim, a explicação para a alternativa correta. A questão fala sobre duas formas de interpretação de conhecimento. A tradicional, que é o AE, que é a epistemologia, que eu apelidosamente chamei de E, porque epistemologia, minha dicção não pega, é horrível. Enfim, a epistemologia, que existe uma primata dos objetos em relação às ideias e a proposta pelo filósofo alemão Immanuel Kant, primatiza as ideias em detrimento dos objetos. Então, as duas formas de pensamento, elas pensam diferente. E nessa questão, nesse trechinho tirado, mostra isso, mostra a epistemologia e as suas duas formas, os seus dois pensamentos, e também mostra a proposta do filósofo alemão, que é o criticismo. Então, é essa a resolução dessa questão. Muito obrigada. Um beijo. Qual será o nível de conhecimento dos brasileiros aqui de Praia Grande sobre as questões feitas pelo Enem que separamos para essa videoaula? Bom, levamos elas para a rua e vamos descobrir o quanto estão sabendo. Então, boa pergunta para ele. Sim, entendeu? de fato. Então assim, acho que tem que preparar um pouquinho mais, cara, uma boa. Obrigado. Se seguir assim, cara, pelo menos vocês têm que conhecer. Que é pro negócio fluir e eu poder entender. Tá bom. Mas eu vou. Parabéns, então. A turminha lá de quem mesmo? Da educação. Calma. Eu acho que a gente acabou entrevistando a pessoa errada. Eu acho que a gente não foi no ambiente correto para fazer uma pergunta, para entrevistar. Então, para a gente conseguir manter esse programa, vamos entrevistar outra pessoa com a mesma questão, uma pessoa mais amigável, um nosso amigão da vizinhança. Vamos agora para a entrevista correta. Estamos aqui com ele, herói amigo das ruas. do Canto do Forte. Da vizinhança, Homem-Aranha. Da rua, rapaziada. Exato. Tá vendo? Ó? Praia Grande. Pra vocês verem aqui, ó, diretamente do Canto do Forte. O Queens brasileiro. Que dia? Cara, eu acho que eu não sei. Que visão. Eu nunca fiz Enem, tá ligado? Eu não sei o que eu vou fazer. Dá um chute. Dá ali um chute. É super-herói, mas também joga Cara, chute. eu vou colocar... Ó, tem D de Deus, C de Cristo, A de amor, B de Baixinha. H de Homem-Aranha. O Mary Jane, ó. B de... Mary Mary Jane, baixinho. Tá, eu vou chutar a letra C de Cristo. C de Cristo? Tinha D de Demolidor também. Errado. Errado? Qual é essa? A de amor. A de amor? E B de A de aranha, cara. Agora vamos para a nossa última questão, nossa última entrevista. Quem vai explicar para vocês e vai falar para vocês das questões, vai explicar bonitinho, vai falar qual a alternativa correta, é a Adriele Pereira, que vai explicar para vocês agora. Olá! Estamos aqui com uma questão de vestibular. Essa daqui, a questão é do Enem 2015, a questão 4. Todo poder criativo da mente se reduz a nada, mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceder um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceder a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, um animal que nos é familiar. É de Rumi, no livro Investigação sobre o Entendimento Humano, publicado em São Paulo pela Abril Cultural em 1995. A pergunta em questão é: Rumi estabelece um vínculo entre o pensamento e a impressão ao considerar que as escolhas: A.
Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. C. Os conteúdos da ideia no intelecto têm origem na sensação. D. As ideias francas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. E E. As ideias têm como fonte específicas o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Perdão, palavras difíceis. E a resposta correta é a C. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. A explicação é até que um pouco complicada, mas basicamente, o filósofo Rumi faz uso do método de raciocinamento experimental para compreender a natureza humana. O meio utilizado era observar através de experiências como o homem entende os objetos, interpretar como compreender como compreendem e sentem as coisas. Desculpa minha péssima dicção, mas espero que tenha entendido essa pergunta. E é com você, próxima pessoa. Agora vamos falar o chifre. Vamos? É um número legal. Mas não. Mas não sei se é o certo, mas. Pergunta o nome, tu. Oi? Pergunta o nome. Pode falar. Qual que é o nome seu? Marcos. Sua idade? 45. Você tem uma cara de 18. Obrigado, velho. Então, mas se me falar uma era a opção C. Não. Mas assim, muito. Essas perguntas são muito difíceis de responder, né? Sim. Eu nunca fiz. Esse foi o Telecurso 2000, explicando algumas questões de vestibular, mais especificamente sobre o Enem. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que prestou atenção. Quero agradecer ao Guilherme, que é o nosso agregado, que não faz parte da nossa sala e nem da ETEC, faz parte da Fortec, mas topou participar dessa entrevista, participar com a gente, mesmo com suas dificuldades para conversar com as pessoas, para falar. Quero agradecer as pessoas que participaram desse grupo, que explicaram para vocês tudo certinho. Agradecer os entrevistados, que eu não lembro o nome agora, só lembro do Matheus, que é nosso amigo. E agradecer novamente todo mundo que prestou atenção aqui e tá vendo esse vídeo. Um beijo e até o próximo Telecurso 2000. Oh no.